E aí, meus príncipes? Como vocês bem sabem, o universo SCP é totalmente confuso e caótico. Tudo é imprevisível e pode sair do controle a qualquer momento. Nada e nenhum lugar é seguro o suficiente. Os humanos apenas acham que têm o controle sobre algo, que podem conter e ter poder sobre esse algo. E a Fundação e as pessoas que comandam a mesma se acham o topo da cadeia alimentar. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas tragédias que já aconteceram ou que estão destinadas a acontecer nesse universo. Seja fenômenos anormais da natureza ou de alguma criatura que perdeu o controle. O incidente do SCP-076, Abel. O SCP-076, também conhecido como Abel, é uma das criaturas da Fundação SCP com um histórico bem notável de quebras de contenção, por causa da sua natureza violenta e implacável. Uma das quebras de contenção mais significativa aconteceu durante uma tentativa de transferir ele. O incidente começou quando ele foi ativado, saindo da sua fase de, entre aspas, morte dentro da sua caixa. Assim que o Abel ressuscitou, ele atacou os agentes da Fundação, encarregados da sua contenção, com uma violência brutal. Ele rapidamente neutralizou a maioria dos guardas armados, usando uma combinação de habilidades físicas impressionantes e uma série de armas improvisadas que ele fazia aparecer de formas misteriosas. Durante o incidente, ele foi capaz de cortar portas de aço, correr a uma velocidade surpreendente e resistir a ferimentos letais, como disparos de armas de grosso calibre, e no fim, esse ataque acabou com muitas baixas na equipe da Fundação. Tudo só foi controlado quando a Força-Tarefa Móvel Ômega 7, a Caixa de Pandora, chegou no lugar, porque essa força-tarefa foi especialmente criada para lidar com o 076. Essa força, liderada por membros altamente treinados e armados, conseguiu forçar o Abel a um estado de morte de novo, desativando ele temporariamente. Contudo, isso custou muito caro. O evento When Day Breaks. Esse evento se refere a um cenário apocalíptico dentro do universo da Fundação, que acontece por causa de uma anomalia da luz solar. Nesse contexto, a luz do Sol passou por uma transformação anômala, se tornando mortal para qualquer ser vivo que seja diretamente exposto a ela. Quando alguém ou algo vivo entra em contato com a luz solar, o seu corpo começa a derreter, se transformando em uma massa de carne. Esse material é descrito como uma mistura grotesca de carne, ossos e fluidos corporais que ainda mantém alguma forma de vida consciente. Esses seres derretidos não morrem. Em vez disso, tentam sobreviver na sua nova forma, rastejando e tentando se fundir com outros seres derretidos, formando grandes massas de carne que parecem buscar companhia e contato. Essas criaturas demonstram um comportamento errático e perturbador, se movendo em busca das suas vítimas e às vezes gritando ou tentando se comunicar com os outros, mostrando a angústia das pessoas transformadas. A Fundação SCP, em um cenário do When Day Breaks, está completamente em ruínas, com muitos dos seus locais destruídos e o número de sobreviventes drasticamente reduzidos. A principal estratégia de sobrevivência envolve evitar qualquer exposição à luz do sol e se abrigar nas instalações subterrâneas, bunkers ou dentro de estruturas com iluminação artificial segura. Grande parte da população humana já foi aniquilada ou transformada pelas luzes do dia, e o mundo foi drasticamente alterado em função dessa nova realidade. O horror desse evento está na ideia de uma transformação lenta e consciente, onde os afetados ainda conseguem perceber o que está acontecendo, mesmo enquanto seus corpos se desfazem e perdem a forma humana. Muitos dos escritores do When Day Breaks exploram a luta pela sobrevivência, o desespero e o fim da humanidade como conhecemos, em um mundo dominado pela luz do sol, que antes sustentava a vida, mas que agora a destrói por completo. Esse evento é um dos maiores desastres da Fundação SCP. O incidente do 682, conhecido como o Réptil Imortal. Ele é uma criatura altamente inteligente e muito perigosa. Por conta disso, ele é constantemente contido em uma das mais altas medidas de segurança possível. No entanto, ao longo dos anos, houve várias quebras de contenção, que quase sempre acabavam em uma destruição gigantesca e muitas baixas.
Na primeira vez que ele conseguiu quebrar a contenção, a Fundação com certeza não estava nem um pouco preparada para isso, porque o 682 conseguiu escapar do seu tanque de ácido, onde normalmente é mantido para neutralizar a capacidade que ele tem de se regenerar. A entidade usou a sua tremenda força física e inteligência para quebrar a contenção. Ele destruiu grande parte da instalação e eu nem preciso dizer quantas pessoas foram jogar no Vasco depois disso, né? Mas a Fundação não deixou nem um pouco barato. Ela respondeu com força letal, juntando várias equipes e o uso de armamento pesado, eventualmente conseguindo recapturar o 682, mas com graves perdas. O evento do SCP-5000, a morte da Fundação. Essa narrativa apresenta um cenário distópico em que a Fundação SCP é completamente extinta, possivelmente por causa de vários eventos catastróficos ou por causa de SCPs que se tornaram completamente incontroláveis. O resultado disso é um mundo sem a supervisão e a proteção da Fundação, onde anomalias podem se espalhar por aí, levando a um colapso da ordem e uma completa tragédia pelo mundo todo. SCP-1981, a gravação de Ronald Reagan. Essa anomalia envolve uma fita de vídeo que mostra um discurso de Ronald Reagan, que no meio da gravação se transforma absolutamente do nada em uma cena grotesca. Os que assistiram à fita enfrentaram experiências traumáticas e, em alguns casos, fatais por conta do conteúdo. O impacto emocional e psicológico que o SCP causa gerou um desespero entre os funcionários, levando eles a ter comportamentos autodestrutivos e finalizando eles mesmos. E o último desse vídeo, mas não menos importante, o caso do SCP-3000. Quando interagiram com a chamada Anantashesha, uma entidade aquática, e isso causou uma tragédia que a Fundação SCP perdeu uma equipe inteira dentro de uma expedição, resultando em uma tragédia profunda e na perda de conhecimento. Essa missão de investigação foi feita por uma força-tarefa móvel e outros agentes da Fundação. A operação tinha como objetivo estudar o SCP em maiores detalhes, coletar amostras da substância oleosa que ele soltava, que se chama Y-909, e avaliar os efeitos de se aproximar mais ainda da criatura. Durante a missão, a equipe que estava num submarino de pesquisa começou a relatar sintomas perturbadores enquanto se aproximava da criatura. Esses sintomas incluíram fortes dores de cabeça, perda de memória a curto prazo e alucinações visuais. À medida que o submarino se aproximava da área onde o SCP-3000 estava, as transmissões da equipe começaram a falhar e os membros relataram sentir uma sensação esmagadora de medo e pavor, com alguns começando a agir de forma irracional. Conforme a equipe chegava mais perto, as transmissões de rádio ficavam cada vez mais malucas. O líder da missão, o Capitão Elliot, disse ter tido uma visão distorcida da criatura, descrevendo ela como algo além da compreensão humana. Logo após essa transmissão, o contato com a equipe foi completamente perdido. A Fundação enviou outra equipe para investigar o que havia acontecido. Ao chegar no local, o submarino foi encontrado à deriva e completamente vazio. Dentro dele haviam sinais que aconteceu uma luta ali, com mensagens confusas escritas na parede e nos diários da tripulação, completamente sem nenhum sentido. Os corpos de alguns dos tripulantes foram encontrados, enquanto outros estavam desaparecidos, que provavelmente foram levados ou devorados pela criatura. Aqueles que ainda estavam a bordo mostravam sinais de grave deteriorização mental, com alguns tendo se machucado bastante antes de morrerem. O incidente mostrou os poderes mentais da criatura, e com isso a Fundação concluiu que uma mera aproximação pelo pouco tempo que fosse com a criatura provocava alterações severas na mente humana, com efeitos que variam de amnésia temporária a loucura permanente. Além disso, descobriram também que se você fosse exposto àquela substância Y-909 que a criatura solta, isso também pode causar algum tipo de efeito cognitivo. E claro que a Fundação começou a estudar maneiras de usar essa substância, apesar dos riscos. Embora a Fundação tenha conseguido obter amostras da substância, os custos humanos e psicológicos para estudar o SCP-3000 foram extremamente altos. A criatura continua sendo monitorada nas profundezas do oceano, e as interações com ela são limitadas por motivos bem óbvios. O SCP-3000 é considerado uma ameaça de nível Thaumiel, por causa do valor da substância que ela produz, mas também por ser extremamente perigosa. Ela apresenta ser um mistério contínuo para a Fundação, um ser cujas origens e intenções permanecem desconhecidas até hoje, e cujo poder psicológico desafia a sanidade humana.
Se vocês gostaram, comenta aí o que vocês acharam. E também fala sobre o evento que vocês mais gostaram e acharam mais brutal de todos. Se quiserem, eu posso trazer a parte 2 com muito mais essas tragédias acumuladas. Um beijinho e até o próximo.